Boa noite. Vou falar um pouquinho hoje para vocês. Trouxe um assunto, caridade, mais especificamente na lição do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A gente pensa sempre quando vê o capítulo do Evangelho, né, que a mão esquerda não veja o que a direita faz, né? E a gente pensa logo de início, né, o que isso quer dizer? Né? A gente tem que fazer o bem pelo bem e não um bem interessado. Interessado um bem por troca, usando como uma moeda de troca. A gente, às vezes, no desespero, tem problema de saúde, por exemplo, só citando, né? E a gente fala assim, nossa, se eu me curar, eu vou fazer caridade, eu vou fazer alguma coisa aos pobres, isso é uma moeda de troca. Quer dizer que a gente ainda não atingiu ainda a caridade mais sublime, né? No seu sentido mais puro. O bem por amor, né, que aí vem em seguida, porque a caridade que a gente faz verdadeiramente é por amor. A gente tem um sentimento que é, eu diria, como se fosse um impulso, né? Quando a gente pensa em fazer uma caridade, poxa, eu preciso fazer caridade, lógico, a gente precisa, mas ela só é aquela caridade verdadeira mesmo quando a gente, na hora que viu, já fez. Né, já ajudou, quer dizer, veio lá do fundo, veio do coração, né, uma verdadeira caridade, né, que é o bem feito por amor, né. E quando a gente faz o bem, a gente treina o amor. É um treinamento, né, de amor. E quando se diz que a mão esquerda não veja o que a direita faz, também está relacionado à ostentação, né. A gente não fazer para ser visto, né. E sim servir, melhor dizendo, servir e não ser visto, né? No item 3 desse capítulo do Evangelho, ele fala, quantos há que só fazem um benefício, esperando que o beneficiado o proclame sobre os tablados, que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondido não nos dariam nem uma moeda. Quer dizer, existem ainda, né, infelizmente, muitas pessoas que ainda nós estamos, né, todos nós, galgando ainda as nossas melhoras, né? Mas ainda existem pessoas que fazem, falando mais, vamos dizer, em bens materiais. Mais para frente nós vamos falar em outros tipos de caridade. Mas, em termos de doação, ela quer aparecer fazendo aquilo. Se não for para aparecer, talvez ela não desse. Né? Mais ou menos isso que está dizendo aí. A gente tem um pequeno vídeo de uma passagem de Jesus. Eu acho melhor passar primeiro e depois a gente comenta sobre ela. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Bom, primeiro aí, ele usa uma palavra galardão, que eu nem sei não sei se todos conhecem, mas galardão quer dizer um prêmio, né? É um prêmio por alguma coisa conquistada. Então, ele se refere aos judeus da época, né, que faziam as orações em público, nas esquinas, nas sinagogas, e gostavam de se mostrar, para mostrar como se eles se consideravam superiores, né? Então ele fala, não adianta você fazer igual faziam os judeus nas sinagogas ou nas esquinas, né?
E também ele se refere ao se recolher e estar em secreto. Quando a gente está em secreto, que ele fala, não existe a necessidade para a gente fazer oração, de fazer isso, né, de se expor e tal. E quando a gente está em secreto, a gente consegue entrar no nosso íntimo, reconhecer os nossos defeitos, as nossas mazelas, conversar com Deus, conversar com Jesus, né? Então se torna até uma coisa mais íntima e mais fácil de se fazer quando a gente se recolhe, né? E ele também fala dos gentios, né? Os gentios eram um povo que na época eles acreditavam em vários deuses, eles eram acreditavam em uma cultura diferente, tanto que eles eram meio que isolados pelos judeus, eles não eram considerados como um povo igual, vamos dizer assim, na época, né? Então ele também se refere a isso porque para eles era um entendimento, dizer, não faça como os gentios, não façam como o sinédrio, o pessoal da sinagoga que gosta de se mostrar. Mas como que a gente consegue, então, alcançar esse amor desinteressado? É muito treino, como tudo, né, que a gente vê dos ensinamentos de Jesus, a gente treina o nosso melhoramento interior, a gente treina também a caridade, porque na maioria das vezes eu passei e ainda passo uma dificuldade me analisando, sempre que a gente vai fazer uma caridade ou temos uma solicitação de caridade, muitas vezes a gente, em primeiro lugar, vem o julgamento, né? E a gente acaba julgando antes de pensar de que forma eu posso ajudar aquele irmão ou irmã que está precisando. E Emmanuel diz que a disciplina antecede a espontaneidade. Quer dizer, se a gente for manter sempre uma disciplina, da gente estar focado nisso, né? Como diz o lema do Espiritismo, né? Sem caridade não há salvação, então nós temos que focar num treinamento desse tipo. E com o cotidiano, o dia a dia, a gente vai acabando aperfeiçoando esse dom, onde o amor vem primeiro e a gente não pensa quando faz. E a caridade pode ser simples, pode ser simplesmente um abraço. Às vezes um sorriso salva o dia de uma pessoa. Um bom dia, né? Quem não gosta de receber, às vezes até de um desconhecido, bom dia, com um sorriso. Às vezes a gente não sabe, mas está fazendo uma caridade enorme. O livro A Evolução do Ser Humano, no capítulo 11, no item 8, diz o seguinte, que no início o homem só tem instintos. Quando ele se refere a esse início, ele está falando do homem primitivo. O homem primitivo que tem um instinto de sobrevivência. Então a gente praticava atos sem pensar, né? Então ele fala sobre os instintos. E o instinto é um impulso interior que faz um animal executar inconscientemente atos adequados às necessidades de sobrevivência própria da sua espécie ou da sua prole, né? Então, o homem mais primitivo matava para se alimentar. Ele matava um inimigo que talvez fosse ameaçar a família dele, né? Fala em defesa da prole e tal. Então, ele fala, no início, o homem só tinha instintos. Mais avançado, ele já adquiriu sensações. E essas sensações ainda não estão lá naquele ápice. A sensação é um processo pelo qual o estímulo externo ou interno provoca uma reação específica, produzindo uma percepção. Então, a gente só tem uma sensação, é uma percepção. Nós fomos adquirindo isso com a nossa evolução. Já mais instruído e purificado, vêm os sentimentos mais sublimes, os sentimentos, e o mais sublime deles é o amor. Então a gente vai, né, tecendo, então falou assim, instruído, né? A gente tem que se instruir constantemente, a gente tem que ir atrás de conhecimento, e a gente acaba se purificando também com o passar das nossas encarnações, das nossas existências, da nossa evolução. E na definição de sentimento, é aptidão para sentir, disposição para se comover, se impressionar, perceber e apreciar algo. É a sensibilidade. Ou seja, é aí que a gente consegue perceber a necessidade de um irmão, que a gente possa fazer uma caridade por ele. É onde a gente vai, né, galgando os degraus aí do amor e atingindo o amor com a sensibilidade.
Aqui é um videozinho pequeno. Quem já viu eu fazer outras palestrinhas assim, sabe que eu gosto de trazer, sempre que eu encontro sobre o assunto, vídeo desse pessoal. São os Amigos da Luz. Eu não sei se vocês conhecem, eles têm muitos vídeos espíritas no YouTube, e eles tratam o assunto espírita com humor, né? E esse vídeo mostra tudo que a gente não deve ser em termos de caridade. Ô amigo, vai uma balinha aí? Oi? Uma balinha? Ah, um pedinte, coitado. Não, pedinte não, amigo, tô aqui trabalhando. Trabalhando não, você tá vendendo bala no trânsito, coitado. Isso não é trabalho? Não, isso é a desgraça. É a fome, a miséria, é a vergonha pública. Coitado. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Nem eu. Eu tô falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho. Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma bala. Coitado. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho pra te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso, que coisa feia, já vi tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou a ser mendigo. Que mendigo, cara? De que você tá falando? Mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é a consequência do amor, irmão, tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, eu tô fazendo a caridade, nananã, já deixa de ser caridade, irmão. Já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele! Querido, olha só, você tá invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada não, irmão. Valeu mesmo. Ué? É assim que você trata os seus clientes? Que absurdo, senhor comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Eu estaria incentivando a sua ociosidade. Então eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Olha, amigo, uma bala só não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho 5 por R$1. Tá bom. Então olha só, na hora que eu te der o dinheiro, a gente vai tirar uma selfie aqui, vai? Selfie? É pra eu botar lá no grupo Fora da Caridade Não Salvação, vai. Não ficou boa não. Faz uma cara de fome. Não tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Já sei. Vem cá. Que isso? Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada aí no chão pra sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Vai caçar um trabalho, vai. Né? Falta de sensibilidade, falta de tudo aí, né? E ainda por cima, tirar selfie, né? Como se diz, é o ó, né? Então aí a gente pode tirar uma lição. Aí a ostentação nos mostra que confiamos mais na vida presente do que na vida futura. Pois se queremos ser vistos aqui, é porque estamos presos à vida material ainda. Ou seja, nós estamos dando mais valor ao que estamos fazendo, ao que estamos, que estamos sendo vistos fazer, né? Do que a gente pensar como em secreto, ou que a minha mão esquerda não veja, mas Deus está vendo. Então a gente estaria pensando na vida futura, né? Então quando a gente quer mais aparecer do que fazer em si de coração, é porque a gente ainda está muito preso ao que vão pensar da gente aqui e não lá, né? Essa é para ilustrar um pequeno desenhinho aí, ó. Essa vai para o Facebook, ó, dando dinheirinho para o mendigo ali. E a outra é a mesma coisa, ó. Bom, aqui temos uma pequena passagem também de Jesus, que é o óbolo da viúva. O óbolo era uma moeda grega antiga, que ela não tinha, era praticamente um valor simbólico. Ela valia cerca de 1/6 do dracma, que era a moeda grega da época. Então, essa passagem chama o óbolo da viúva porque existia um vaso metálico, como se vocês vão ver aí no vídeo, que o pessoal gostava de ficar colocando moedinhas nesse vaso. Gostava sim. A intenção do vaso era doação de dinheiro aos pobres. Mas o pessoal gostava de ficar jogando moedinha aos pouquinhos lá para serem vistos.
né? Então, eu chamei a atenção para isso porque durante o vídeo, às vezes a gente passa despercebido e não vê. Reparem as pessoas, eles jogam moedinha por moedinha, e a hora que ela bate no fundo do vaso, ela faz aquele barulho de metal. Quanto mais barulhinho de metal fizer, melhor, né? Em verdade, vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhes sobeja. Mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. É uma lição bem, né, que dá para a gente ver. Eles estão doando o que sobrou. Então, quer dizer, não faria falta nenhuma para eles. Já a viúva que chega com uma moedinha ou duas, não sei, que ela joga ali, ela doou tudo que ela tinha. Então, Jesus compara qual deles está fazendo a verdadeira caridade, né? Questão 888 do Livro dos Espíritos diz: que pensar da esmola? E diz: o homem reduzido a pedir esmolas se degrada moral e fisicamente, se embrutece. É humilhante, né, para a pessoa. A gente também tem que pensar nisso. Só o fato da pessoa estar pedindo, ela já está numa necessidade tremenda, ela já está se humilhando em pedir. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. E isso também é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vai ajudar, seja quem for, seja um morador de rua, a gente tem que tomar cuidado para não humilhar mais ainda a pessoa na situação que ela já se encontra. Tem uma passagem que faz muito tempo que eu estou para procurar e falar certinho onde está, mas eu só me lembro que está no livro, acho que O Céu e o Inferno, se eu não me engano, de uma senhora que punha uma roupa toda esfarrapada e saía à noite para ajudar os pobres. E ela, se alguém se lembrar dessa passagem, me conta depois, evita de eu ter que pesquisar, que eu não lembro onde que está mais. E é linda essa passagem. E os filhos, e ela era uma mulher de muitas posses, e os filhos dela, as filhas, questionam: mamãe, por que você sai toda noite e tira suas roupas, aqueles vestidos antigos, né, lindos, né? Por que você tira e veste essas roupas? E ela fala: porque eu vou ajudar os pobres, e eles não têm como se vestir da maneira que eu me visto. Então, ela punha uma roupa mais simples, para que ela, quando ela fosse dar ajuda, ela não humilhasse os pobres com a riqueza dela. Então, isso ilustra bem, né? Também a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Continuando lá, deve-se assegurar que a existência dos que não podem trabalhar, deve-se assegurar existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê da boa vontade. Na verdade, aqui deve-se assegurar a subsistência dos que não podem trabalhar, né? Sem deixá-los à mercê da boa vontade, que é que a pessoa fica pedindo. Ela não tem quem o ajude, não tem quem o auxilie, às vezes não tem um trabalho, às vezes a pessoa só quer um trabalho, quer fazer alguma coisa, quer, sabe? Então, a gente às vezes vê, e muitas vezes acontece isso comigo, às vezes eu vejo uma pessoa necessitada e eu não me toco do que ela está precisando. E depois eu fico com raiva, porque passa um tempo, eu falo assim: puxa, eu podia ter feito tal coisa pela pessoa. Mas isso é treino. Isso é treino. A hora que a gente começa a treinar, isso começa a ser meio instantâneo para a gente. A questão 888A diz o seguinte: então condenais a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira como ela é dada. O homem de bem que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele lhe estenda a mão, pedindo, né? Então, às vezes, é aquela lance que eu falei, da percepção, a gente percebe a necessidade antes de que ele tenha que se humilhar e pedir para a gente.
outra pequena passagem. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor! Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Quero! E disse: Seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunha. Jesus dá uma demonstração, né, enorme, porque naquela época os leprosos eles eram primeiro excluídos da sociedade, de suas famílias, eles eram retirados, colocados em um lugar específico. Tem uma cena que o rapaz até põe, né, o braço assim, com medo de pegar lepra e tal, e Jesus se aproxima dele, né, coisa que ninguém fazia, só mantinham distância. E a lei mosaica da época dizia que quando alguém fosse curado de um mal qualquer, como a lepra, por exemplo, fosse uma cura de Deus, tinha que passar por um sacerdote para ele ser ungido novamente e reintegrado à sociedade. Por isso que Jesus fala para ele: não conte a ninguém, vá direto ao sacerdote e fale o que te aconteceu. Jesus, senta-se na sua casa. Seja bem-vindo ao meu lar. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Sente-se aqui. Por favor. Quando você der um almoço ou um jantar, não convide seus parentes, seus irmãos, seus amigos ou seus vizinhos ricos, porque estes também poderiam te convidar. Isso já seria a sua recompensa. Mas quando der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então você será feliz, porque eles não podem te retribuir. Você receberá a recompensa dos justos. Obrigado, Jesus. Vocês viram que eu encontrei várias versões de Jesus, né? Essa passagem, a essência dela que a gente tem que captar. Quando ele fala, não convide seus parentes, seus amigos, ele está querendo dizer o seguinte: a história é da gente amar. Amar um parente, amar nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, é fácil. O difícil é a gente amar uma pessoa que realmente necessita. É o coxo, como ele diz, é o pobre.
Então, e outra, ele fala assim, quando você convida seus parentes, você já está convidando pessoas que você ama, e eles também te amam. Então, eles também vão te convidar, eles podem te retribuir o convite. E os outros não. Mas não no sentido, né? Muitas vezes a gente pode pensar assim, então quer dizer que eu tenho que encher a minha casa de cor? Não é isso, não é isso. Ele só está dizendo que quando a gente faz essa caridade, esse tipo de caridade, sem que eles possam nos dar uma retribuição, e a gente está fazendo por amor verdadeiramente, isso sim é o fundamento da caridade. Eu gostaria aqui de deixar para vocês, já para finalizar, bom, a figura do Chico Xavier não precisa nem dizer nada, né? Mas essa música é muito linda, serve para vocês como uma preparação para o passe, a quem for tomar o passe. E também fala muito sobre caridade, né? Vocês, prestando atenção na letra, vocês vão ver que é muito linda, talvez vocês até já conheçam. E desde já eu agradeço vocês por terem me ouvido, né? E a Maria do Carmo, depois da música aqui, vai vir falar com vocês. Obrigado. As potências do homem na visão, na audição, nos recursos imensos do cérebro, nas mãos. Sinto mãos pairando sobre mim. Vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir, amando a Deus, pois somos seus filhos. Os Espíritos nos ensinam que nós estamos em faixas diferentes de interpretação, mas somos uma família só diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber de espíritos de luz, energias de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir, amando a Deus, somos seus filhos, orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir, amando a Deus, pois somos seus filhos. Livrai-me do mal, porque eu posso ser o poder
igreja. É uma oração, né, gente? Obrigado, viu?